Vamos ler aí, para a gente iniciar, em nome de Jesus, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a paz, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, e aí ele chama, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos. É daqui que vem esse tema, No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então esse alerta de Pedro e essa orientação inspirada pelo Espírito Santo para nossas vidas, de nós que já somos crentes em Deus, já temos essa fé na nossa vida, ele dá esse passo a passo, para que nós deixemos, essas qualidades que ele citou nesse capítulo, estando presentes e aumentando cada vez mais. Ou seja, ela precisa estar em nós e aumentar cada vez mais essas qualidades que ele citou. Farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, pense numa vida chata, é você não conhecer a Jesus. Pense numa vida desanimada, é você não querer aprofundar o seu relacionamento com Jesus. Vir no domingo pode se tornar somente uma religião. Dizer que é crente, dizer que é evangélico, pode ser somente da boca para fora. Mas pense numa vida chata, é você não se aprofundar em conhecer a Jesus. E isso é o que nos vai garantir, segundo Pedro, que vai ser amplamente suprido a entrada do reino do eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
esse prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer a Jesus é o que vai suprir amplamente a nossa entrada no reino. Segundo Pedro, que nós acabamos de ler. Então, que qualidades são essas e será que é eu que tenho essas qualidades? Né? Às vezes nós nos achamos em momentos que eu não tenho conhecimento. Eu não tenho domínio próprio. Eu não tenho virtude, eu não tenho piedade. Eu não tenho. E na realidade, nós não temos, a não ser que nós tomemos uma posição de abandonar. E aqui ele diz o que nós precisamos abandonar. Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Essas qualidades que ele citou, só quem nos pode dar é Jesus. Mas eu só posso executar cada qualidade dessa e viver cada qualidade dessa, se eu abandonar, escapar da corrupção das paixões que há no mundo. Né? Aqui no versículo, se nós lermos o versículo 4, ele diz assim: porque por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, fazer parte da natureza divina, tendo escapado. Ou seja, esse tendo é uma probabilidade. Se você não escapar disso aqui, você não vai ter como se aprofundar no conhecimento de Jesus e viver com essas qualidades na sua vida. Então é tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Você pode dizer que é evangélico, você pode dizer que é crente, você pode dizer que aceitou Jesus. E você pode vir para uma igreja ou se congregar aqui, você pode fazer isso. Mas se você não escapar da corrupção das paixões que há no mundo, você não vai viver as qualidades que estão citadas nesse capítulo. Então Pedro, tendo escapado dessa corrupção, das paixões do mundo, aí sim vocês vão pegar e vão se esforçar para viver essas qualidades. Porque isso vai garantir, ampliar a sua entrada no reino. Então pense numa coisa frustrante e terrível, é nós vivemos uma religião. Vim para a igreja a vida todinha e não viver essas qualidades. Eu tenho muito medo, gente. Eu tenho muito medo, assim. Uma das coisas que me fez procurar o Senhor para temer a Ele foi, eu já era crente, mas uma coisa que Senhor, e a minha vida após isso? Aí veio, e os galardões? Senhor, será que eu vou poder te ver? Porque para te ver, a tua palavra diz que eu preciso estar em santidade, porque sem santidade eu não posso te ver. Sem santidade, e o Senhor disse que é para ser santo como o Senhor é santo, sem santidade eu não posso te ver. E aquilo foi gerando um temor ao Senhor. E não só um temor, mas um amor pelo Senhor. Senhor, que coisa mais chata e mais terrível é não viver o que o Senhor tem para nós, essas qualidades. E aí eu fui, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Então, abandone a corrupção. Escape dessa corrupção das paixões que há no mundo. Eu não sei qual é a que pode estar cercando você ou a que já lhe cercou. Se a que já lhe cercou
você vai estar dando glória a Deus hoje. Assim como eu estou dando glórias a Deus, porque o poder vem dele. A decisão é nossa, mas o poder de escapar dessa corrupção é dele. Amém? É uma colaboração com o Senhor. A decisão é minha de escapar e o poder vem dele para escapar. Se você está aqui como eu, que já escapou daquilo que podia te prender para conhecer e aprofundar e ampliar mais a sua entrada no reino, você está aqui dando glória a Deus. Agora, se existe uma corrupção de alguma paixão do mundo que está te cercando e você não consegue, a resposta é que o poder de Deus é o que vai te capacitar para isso. A decisão é sua, mas é o poder de Deus. Não é pela sua força, não é pela minha força, é pelo poder de Deus. Mas Ele precisa ver que você realmente quer. Amém? Você quer. Você quer? Amém. E aí Deus vai e derrama o poder. Ele não vai te pegar como um robô e fazer você parar de pecar. Fazer você parar de se corromper. Ele vê a intenção do coração. Quando a palavra diz, olha, Senhor, ele é o salmista diz, ele é o Deus que sonda o coração. A Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto para provar o coração. Deus prova o nosso coração. Deus prova se você quer conhecê-lo realmente, se você quer ter Ele como Senhor, Ele prova. Né? Não é fácil, mas é glorioso viver uma vida com essas qualidades. Amém? E aqui eu pontuei, e se tivesse ali o slide vocês veriam. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. São essas qualidades que nós precisamos. E aí Pedro, o Pedrão, né, como diz nosso pastor, ele diz assim: concentrando todos os seus esforços. Concentrando todos os seus esforços. Gente, quando a gente quer comprar algo e precisa de uma entrada, a gente sai correndo atrás dessa entrada, a gente sai fazendo empréstimo, a gente sai pedindo emprestado, a gente sai querendo fazer negócio, concentra todos os esforços para aquilo dar certo. Não é assim? É assim. Porque a gente quer possuir aquilo, a gente quer aquele negócio. E não existe nada mais valioso, e não existe nada melhor nessa terra que se compare ao reino de Deus, a Jesus. Não existe. Não tem coisa que substitua a presença de Deus, o relacionamento com Jesus. Não existe. Em primeiro lugar, porque Ele fez uma loucura por mim e por você. E aí eu pergunto, essa semana você já fez alguma loucura por Jesus? Né? Alguma vez essa semana você tomou uma atitude louca por Jesus? Por aquele que morreu por você? E nós não precisamos, irmãos, de viver essas qualidades. Não, eu vou ter uma virtude
quando eu for ter um título na igreja. Não, eu vou ter um domínio próprio quando eu for ser nomeado e ungido lá na frente para tal função. Não, eu vou ter fraternidade quando eu for um líder de uma célula, né? Quando eu for consagrado a presbítero, diácono e títulos, né? Queridos, o nosso campo missionário, e através do poder de Cristo Jesus na tua vida, Ele já autorizou você fazer isso individualmente. Com o entregador que chega na sua casa, com o teu parente, com o teu vizinho, de ser um canal de milagre para a vida deles, de ser um canal de salvação para a vida deles. Não é necessário você ter títulos dentro de uma igreja para poder executar essas qualidades. Porque a glória não é de homem nenhum, a glória é do Senhor. Amém? É claro que para você montar um grupo de pessoas e liderar aquelas pessoas, você precisa de uma liderança espiritual. Você não vai sair juntando um monte de pessoas na sua casa sem ter uma cobertura espiritual por aquilo. Mas você pode fazer isso. Esse mês aqui eu vou focar nessa pessoa aqui, nesse meu vizinho. Eu vou executar tudo que o Senhor tem para mim, as minhas qualidades que Ele me deu, o amor, a fraternidade. E vai discipulando de um por um. E você vai ver Deus agindo através da sua vida. Então você quer, eu não tenho oportunidade para pregar, eu não tenho oportunidade para louvar, eu não tenho oportunidade para ir evangelizar. Quem disse, gente? Quem disse isso? Deus te deu o mundo todinho para você fazer isso. E as loucuras que eu falo é você abrir a sua boca e falar de Jesus para o entregador que deixou a comida, para o entregador da farmácia. E aí, como o pai falou aqui, né, na quinta-feira, abre a boca, vê se Deus não enche a tua boca. Fala do amor de Jesus. Amém? Não espere títulos para poder executar o que o Senhor quer que você faça individualmente com cada ser humano. Esteja disponível. Agora você não vai conseguir, e isso é uma verdade. Você pode pensar que está fazendo algo, você pode pensar que está dando certo, mas se você estiver cercado e executando a corrupção, né, dessa paixão que está no mundo, da corrupção das paixões que há no mundo, você pode inventar que está fazendo algo para o Senhor, mas não vai ter efeito nenhum. Se você tem uma paixão do mundo e se está corrompendo você, você pode vir para a igreja, você pode até ter oportunidade para pregar, você pode até ter títulos, mas é correr atrás do vento. E o prejuízo é grande. Né? Porque você vai ser infrutífero. Você vai ser inativo para o Senhor. Você vem para a igreja, mas está com essa corrupção da paixão que há no mundo, e você não decidiu abandonar, você está sendo inativo e infrutífero. Você precisa decidir. Irmão Paulo, você já decidiu e já abandonou. Deu certo,
E hoje você não precisa mais decidir. Queridos, todos os dias nós precisamos fazer essa decisão. Porque o inimigo, Satanás, o nosso adversário, ele não brinca, né? Ele vai armar, ele vai montar, ele vai orquestrar. E nós temos que decidir, todo dia, estar abandonando para viver essas qualidades. Amém? E o resultado disso tudo, dessa soma dessas qualidades, não vai se comparar a nenhum prazer que essa terra pode te dar. Se você disser assim, o pecado não tem prazer, isso é mentira. Ele tem um prazer, mas é um prazer muito rápido. E depois você se sente a pior pessoa do mundo, você se sente o pior filho de Deus, você se sente o pior nessa jornada, porque é um prazer muito rápido, é um prazer imediato, realmente feito para enganar a sua vida, e nós não podemos estar com isso em nossas vidas. Nós precisamos ter abandonado essa corrupção. Nós precisamos decidir todos os dias abandonar e aí concentrar nossos esforços nessas qualidades. Porque aí vai garantir a nossa vida, vai garantir o relacionamento com Jesus, vai garantir que você olhe para como você está vivendo e vai dizer: como é bom, como é agradável, como é prazeroso, Senhor. Amém? Então, falando um pouco de cada um, a fé. Em Tiago 2, capítulo 26, diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você dizer que tem fé naquilo e não andar, né? Não andar mostrando que crê naquilo que você tem fé, a sua fé é morta. Né? Um exemplo é da nossa cura, quando a gente está doente. Né? A gente ora, repreende a enfermidade. Né? Quantos oram aqui repreendendo a enfermidade? Amém. Mas, e aí, para ser executado, né? Para ser executado e aquela enfermidade ir embora, para cada um e para cada situação tem um tempo que não é nós que comandamos esse tempo. É Deus. Amém? Quantos creem? Mas a nossa decisão de ter fé naquilo tem que ser imediato. E andar crendo na cura. Porque a palavra de Cristo, a palavra de Deus, garante que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Então existem duas realidades. Existe a realidade espiritual, que é a que já foi feito, já se realizou, Ele levou ali na cruz do Calvário. Aquela doença não existe mais, porque Ele levou. Mas existe um tempo para aquela realidade espiritual nós vermos ela aqui, sentir visualmente no nosso corpo aquela doença indo embora. Mas nós não podemos abrir a nossa boca e dizer: Cristo não levou essa enfermidade. Sim, Ele levou. Isso é uma realidade, amém? Mas para que ela se torne real aqui nesse nosso material, no nosso corpo, existe um tempo. Esse tempo é Deus que decide. Amém? Mas Ele já lançou essa enfermidade para longe. E andar por essa fé, aí você ora pela cura, e aí vai: será que Deus me curou? Não, acho que Ele não me curou não. Queridos, a palavra de Deus diz que Ele curou. Então você tem que dar: estou sentindo a dor aqui.
no material, no físico, mas espiritualmente eu já estou curado em nome de Jesus. É andar nessa obra que ele fez. Porque se você não crê que a doença foi embora, se você não crê que ele já levou na cruz do Calvário, a sua fé é morta. Então, se você diz assim, eu creio, Senhor, que tu tem poder para arrancar de mim essas paixões do mundo, para tirar de mim com o teu poder essa paixão que eu estou tendo por isso, que me corrompe e que eu não glorifico o teu nome. E aí, se você tem fé, você tem que andar com a obra dessa fé. Ok? E não é testando. Né? Não é acessando um site para ver se você não tem mais vontade. Não é indo num bar para você ter mais vontade. Não é isso. É andar por fé. Eu creio que Deus já me fortalece, já me fortaleceu para que eu abandone isso. E aí você não vai mais em certos lugares. E aí você não vai falar mais certas coisas, não vai mais ver certas coisas. É andar nessa obra e crendo que Ele está fazendo. E aí você vai ver o resultado. Amém? Então a fé não é só dizer, eu creio. E aí você fica esperando que aquilo vá sair vontade da sua carne e tal. Não vai não. Mas se você começar a andar pelo aquilo que você está crendo, aí Ele vai te mostrar a força e a graça dele sobre a sua vida. Né? A virtude, né? Então essa fé que você tem, que você vai andar a partir de agora, né? Tendo escapado da corrupção, da paixão do mundo, agora você vai andar nessa fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que eu escapei disso aqui. Agora eu vou andar. Eu vou andar em fé. Essa fé que eu tenho, eu vou andar nessa obra. E com essa fé você vai juntar a virtude. E a virtude é uma conduta virtuosa de pensamento, sentido e ação. Né? Aqui vai acontecer a metanoia, né? Que é a mudança de mente. Aqui vai acontecer a virtude, é o que vai começar a transformar a sua mente. Amém? Então em Romanos 12, versículo 2 diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, eu parei, eu abandonei a corrupção dessa paixão do mundo, mas agora eu quero ver uma coisa nova. Eu quero experimentar Jesus, essa coisa nova, que todo mundo diz que é maravilhoso, que é incomparável. Eu quero experimentar o teu caminho, Jesus. Mas para experimentar essa boa e agradável vontade de Deus para a sua vida, você tem que ter a renovação da mente, para que você possa experimentar. Né? Aí em Colossenses 3, do 1 ao 2 diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Aí vão te chamar de maluco. Rapaz, tu só pensa nas coisas do céu, tu só pensa nos anjos, tu só pensa nas revelações, tu só pensa no espiritual, tu só pensa quando Jesus voltar, e aí tu só pensa como é que vai ser, fica imaginando. Mas a palavra busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não das que são da terra. Gente, quando eu comecei a orar e a me ajoelhar e focar meu pensamento, e assim, quando você viaja, né? Você viaja. Tem aquelas, às vezes tem aquelas terapias, né? Que a pessoa
vai assim, bota uma música, aí fecha os olhos, aí começa a imaginar. Imagina uma praia bem linda, né? Escute os passarinhos, imagine uma praia. Mas você pega isso e aí você leva para o seu quarto. Aí você se ajoelha, aí você fecha o olho. Ou seja, esquece o mundo aqui. É por isso a importância de muitas vezes nós estarmos com o olho fechado. Não é obrigado estar com o olho fechado. Mas quando você fecha o olho, você deixou de ver as coisas da terra. E aí a sua mente vai começar a buscar as coisas do alto. Então, eu sempre, quando eu se ajoelho, aí eu fecho o olho, eu coloco essa imagem na minha mente. Eu de joelhos perante o Senhor no alto e sublime trono. E essa é uma das coisas que vai mudando a tua mente, para que as coisas da terra não fiquem no seu pensamento. É pensar nas coisas do alto. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude... e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então a Bíblia, ela nos dá direcionamentos bem detalhados de como essa transformação da nossa mente acontecer. Pense, feche seus olhos, comece a pensar como é o lugar onde o trono de Deus está. Leia a palavra, aí a palavra diz, é assim, o trono dele, e tem um arco, e tem fogo, e tem querubins, e tal. Feche seus olhos, comece a pensar. Mudança de mente. Mudança de mente. Aquilo vai afetar você de uma tal forma que não vai mais ter espaço para corrupções, não vai ter mais espaço para paixões do mundo. Porque você vai sofrer uma mudança de mente, você vai sofrer uma mudança de mente. Isso pode ser burlado se você não manter seu esforço. Esse processo pode ser burlado se você voltar a ver o que não deveria ver, se você voltar a conversar o que você não deveria conversar. Então, essa virtude, essa conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação, é o que Pedro está dizendo. Olha, a essa fé que você tem, junte essa virtude. E essa virtude, junte o conhecimento. O conhecimento. A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Ok, eu estou andando em fé. Ok, eu estou pensando nas coisas do alto. Mas se você não tiver conhecimento, o processo vai acabar. Se você não tiver o conhecimento daquilo que você precisa fazer, você vai desanimar. Em Êxodo 33, versículo 13 diz: agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Amém? Então, esse clamor que existe em Salmos 86, 11 também diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em mim em meu coração, o desejo de temer o teu nome. Nós precisamos perguntar ao Senhor qual é o caminho que Ele tem para nós. Amém? Conhecimento. Salmos diz assim, que o Senhor, Ele já planejou todos os nossos dias. Amém? E a palavra diz que o pensamento que Ele tem sobre nós são pensamentos de bem e não de mal. Então, assim como um pai
planeja um caminho para o seu filho. Como eu projeto com a Marília um caminho para Alice e a Liz. A gente desenha, a gente planeja, e é assim que Deus fez conosco. Todos os dias da nossa vida aqui na terra Ele planejou. Mas não quer dizer que nós vamos escolher esse planejamento. Às vezes nós vamos trilhar outro caminho. Deus planejou. Cada ação com resultados positivos, com resultados satisfatórios para a nossa vida. Ele desenhou uma história para você. Mas assim como nossos filhos crescem e começam a tomar decisões que a gente não planejou, que a gente não queria para ele, assim também somos nós. A gente tem escolhas para fazer, mas a melhor é aquela que Deus planejou. Quantos creem assim? E aí, para você acertar o que ele desenhou, o que ele planejou, como dizem Salmos, o seu dia, você tem que fazer que nem Êxodo em Salmos. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, Senhor, a ver o que foi que o Senhor planejou para mim. Ele não vai te pegar na tua mão e te obrigar a andar por aquele caminho que ele planejou, mas ele vai te dizer porque ele te ama. Ele vai te orientar. Meu filho, eu planejei assim para você. Meu filho, eu fiz isso aqui para você. Mas nós somos às vezes tão teimosos e às vezes nós se achamos mais inteligentes que Deus. Né? E aí a gente escolhe outras coisas. Mas esse conhecimento é o mesmo, essa palavra conhecimento em Êxodo, em Salmos, é a mesma palavra que está em 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Essa palavra do conhecimento é a mesma palavra dessas. E palavra de conhecimento é uma palavra que só Deus sabe. E aí Ele libera para você. Na hora que Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. Amém? É essa palavra. Eu já tive muitas não, mas eu já tive algumas oportunidades de obedecer essas palavras de conhecimento do Senhor. E o resultado foi muito bom. A primeira vez que eu recebi uma palavra de conhecimento, eu era solteiro. E aí tinha aquele tempo, será que eu vou lá no Suede Mills pedir para namorar? E eu já estava orando com a Marília, né? Aí a gente foi lá para a esquina do lanche, lá no Parque São João, né? Aí eu sentei lá com a Marília, a gente não namorava, estava orando, né? Aí eu, Marília, olha, nossa família é assim, é da missão. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho isso. Tudo isso eu gostaria de ter. Mas, se a gente for entrar nessa, nós estamos na mão de Deus. Se Ele disser assim, venda isso aqui, eu vou vender. Se Ele disser, saia daqui, vai para outro lugar, eu vou obedecer a Deus, porque isso eu aprendi e a gente vive na minha família. E ela aceitou. Mas eu ainda estava pensando em orar mais, né? E ela dizia assim, tu ainda vai orar mais? Tanta oração é essa? Tá bom, vamos parar de... Mas naquele dia, aí eu tive um sonho, né, da Marília, a gente já casando, aí da Marília grávida e tal. E aquele sonho veio como uma certeza de que era o que Deus tinha planejado. Palavra de conhecimento. E aquele sonho me deu uma certeza e uma força para poder entrar. Mas não quer dizer
que só porque Deus planejou, só porque Ele disse que é assim que é para você fazer, só porque Ele te deu a bênção, não quer dizer que que vai ser moleza, que não vai ter desafios. Não quer dizer porque Ele abriu a porta e vai ser 1000 maravilhas. Não. Né? Ele te deu a terra, mas na terra tem gigantes que precisam ser derrotados. Tem coisas que precisam ser realizadas. Amém? A esse conhecimento que você busca do Senhor, acrescente domínio próprio. Né? O domínio próprio. Eu acho que é um dos pontos principais. É a qualidade principal que você tem que concentrar um esforço maior. Domínio próprio. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho, nem com o que ele bebia. Então pediu aos chefes dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Então, Daniel, ele só não foi e disse assim, eu não posso comer isso aqui, eu não vou comer isso aqui, viu? Vou não. Antes disso, ele decidiu firmemente. Né? Você decide firmemente. O domínio próprio é uma coisa que está para todos nós. Amém? Agora, ele só pode ser executado se você decidir firmemente. Amém? Então, é decisão, é decidir não se contaminar. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. É uma coisa muito, muito forte e pesada de se trabalhar, de se executar. Né? Então, quando ele diz, olha, sacrifício vivo, a gente sabe que o animal era colocado em cima de uma pedra e morto. Então nós temos que ser esse sacrifício vivo. Eu estou vivo, mas eu estou morto. A minha carne ela tem que estar morta. As minhas vontades ela tem que estar morta. Ela tem que estar ali no sacrifício. Amém? Se você quer ter domínio próprio, executar e viver essa qualidade, você não vai conseguir se você deixar a sua carne ficar vivendo. Se você andar na carne, né? E aí lá vai ter, na sua palavra, o que são, né, os prazeres da carne. Aquilo ali você não pode. Você tem que pegar a sua carne e colocar em sacrifício vivo. Deixar a sua carne morta, né? E tem muita coisa que vai ser curada só quando você expõe. Tem coisas que você é curado e é liberto sem precisar expor. Mas tem coisas que você vai precisar expor. Tem coisas que você vai ter que se abrir para alguém e falar o que é que está acontecendo. Mas se você decidiu firmemente, isso não vai ser um obstáculo. Se você não está vivendo o melhor que Deus tem para a sua vida, por conta que não tem domínio próprio, você precisa analisar. E se você não conseguiu ainda, sozinho, você e Deus, só você e Deus, ei, nós estamos aqui, juntos, não para crucificá-lo, não para condená-lo, mas para também fazer parte da cura e da libertação. Então, tem coisas que podem estar escondidas que precisam ser descobertas para que haja cura, para que seja quebrado isso na sua vida. E aí sim vai vir um domínio próprio sobre a sua vida que você vai sentir esse efeito. Você vai sentir que aquilo não tem mais poder sobre a sua vida. Aquilo não vai mais se parar, esse processo
de caminhada com o Senhor Jesus, em conhecer o Senhor, de andar de glória em glória, de glória em glória. Junto a esse domínio próprio, quando você decide firmemente que não vai mais fazer aquilo, que não vai mais se contaminar, que não vai andar por aquilo, mas que vai manter morto aquilo, como sacrifício vivo, santo e agradável, você tem que juntar a perseverança. Não adianta decidir só hoje, ou falar, não, pastor, eu não vou fazer mais isso não, ore aí por mim, e não perseverar, não vai valer de nada. Você chega para sua esposa, não vou fazer mais isso não, perdão. Aí, se não perseverar, não vai valer de nada. Você tem que perseverar. Amém? Por que eu tenho que perseverar, irmão? Porque nós somos da fé. Porque se retroceder, dele a minha alma não se agradará, diz a palavra de Deus. Diz o Senhor. Deus não vai se agradar se você retroceder. Você decidiu firmemente não se contaminar. Mas se você não perseverar para viver isso, Deus não vai se agradar de você. Amém? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para preservação da alma. Amém? Então você tem que abrir a sua boca e declarar isso. Eu não sou o que retrocede para a perdição, eu sou daquele que da fé, que vai caminhando para preservar a alma. Em Hebreus 10, tá? Lá você encontra. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, eu fiz a vontade de Deus, recebi o conhecimento dele, busquei na sua palavra o que eu tenho que fazer. Ele me deu um sonho de quem eu tenho que parar de conversar. Ele me deu um sonho de um lugar que eu não tenho mais que pisar lá. Ele me deu um sonho. Um irmão falou na igreja e disse que não era para mim estar no lugar, porque ele era um lugar de perdição para a minha vida. O irmão sentiu de Deus de me alertar sobre tal modo que eu vivo, como eu ando, como eu falo. O conhecimento de Deus chegou até mim. Aí eu decido firmemente não se contaminar mais com isso. Eu decido firmemente. Mas eu tenho que perseverar. Amém? Para que eu alcance a promessa. Eu fiz a vontade de Deus. Eu abandonei. Eu decidi abandonar. Mas eu preciso perseverar. E essa perseverança é diária. É todos os dias. Sabe por quê? Porque o diabo ele não vai parar de trabalhar todos os dias para te ver cair. O diabo ele não vai parar de trabalhar para ver a tua família se acabar. Não importa a quantidade de anos que você tem de crente. O diabo ele não para, ele tem um projeto assim com os demônios e amanhã ele já está preparando uma coisa para ti. Então você tem que perseverar nesse caminho, nessa confiança. Eu sou da fé, pensamento no alto, não das coisas que são da terra. Eu estou vivendo as coisas aqui da terra. As coisas do alto eu não vivo. Isso é mentira, irmão. O que eu estou fazendo aqui é do céu. O que eu vou fazer amanhã com meus clientes tem que ser coisa do céu. O que eu vou estudar e o que eu vou falar tem que ser coisa do céu. Não pode ser coisa da terra. Senão você vai burlar o processo. Senão você vai desanimar. Junto a essa perseverança, vai existir uma coisa que você vai sentir na sua alma e vai sentir na sua vida. É a piedade. Romanos 10:9, se com a boca você confessar a Jesus como Senhor em seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Isso é piedade. Isso é piedade. É ter Jesus como Senhor da sua vida.
ser devota ao Senhor. Isso é piedade, é ter Ele como Senhor da sua vida. Né? Senhor, a gente sabe que essa palavra Senhor é o nosso dono, é o nosso proprietário, é aquele que tem toda a autoridade sobre nós. Né? A piedade tem que ser essa, de devoção ao Senhor. Alguém for falar com você, rapaz, será que tu faz isso? Não, eu vou consultar o Senhor. É uma vida piedosa. Rapaz, por que tu não faz isso? Não, porque o meu Senhor não quer que eu faça. É viver essa piedade. Amém? Porque muita coisa vai se acabar na sua vida, né? Porque você decidiu ter Ele como Senhor. Menina, é no instante. O diabo, ele... Né? A proposta amanhã vai chegar para você. Vai chegar no teu celular, vai chegar numa conversa. Aí você diz assim, olha, meu Senhor. Rapaz, Ele não quer que eu faça isso. Porque é meu dono, sabe? Aí eu tenho uma devoção a Ele. Aí a pessoa já vai... Vixe, ele tem dono. Ela tem dono. É uma vida piedosa. Junto a isso, some a fraternidade. Romanos 12, do 9 ao 10, diz: o amor seja sem hipocrisia. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal. Não é um amor hipócrita. Quanto à honra, dei sempre preferência aos outros. Isso é fraternidade, gente. Isso é você amar uns aos outros, né? Não se apega, não odeiam o mal, não queira vingança com seu irmão, não queira, né, o mal para o seu irmão. Apegue-se ao bem, queira fazer sempre o bem. Faça ações sempre o bem. O que é o amor, né? São ações. Quanto à honra, dê sempre preferência aos outros. Não procure honra para si. Né? A Bíblia diz, Jesus, olha, quando você chegar em um lugar, não senta lá na frente. Para que ocorra que uma pessoa te coloque lá para trás, para dar o lugar para outra pessoa e você seja envergonhado. Pelo contrário, sente lá na última cadeira. Sente no último lugar. E aí alguma pessoa vai lhe chamar para sentar na frente. Isso é etiqueta, né? Como a etiqueta de Jesus nos faz ser, né? Então, a fraternidade é você olhar para o seu irmão e amá-lo. E essa fraternidade não pode ser fingida, sem hipocrisia, ela tem que ter o amor. Então ele diz, olha, a fraternidade some o amor. Porque o mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. João 15, 12. Aí amor não é sentimento, não é isso? O que é amor? Amor são ações, são conjuntos de ações que eu vou fazer para que essas ações tenham um resultado positivo para essa pessoa. Foi isso que Jesus fez na cruz. Assim como Ele nos amou. Ele fez a ação de morrer na cruz do Calvário para que eu e você tivesse a vida eterna. Então, quando Ele fala assim, ame uns aos outros, eu vou morrer por você, só Jesus, né? Morreu por você, eu não vou morrer por você. Posso se animar, como a palavra diz. Eu posso até se animar a morrer por você. Pela minha esposa eu morro, mas por você, não. Posso até se animar. Rapaz, o Maxwell ali, macho. Só uma brincadeira, viu? O Maxwell ali, macho, está amarrado ali. Se alguém quiser ir no lugar dele, eu posso até se animar, Maxwell. Mas é o que a palavra diz, né? Você pode até se animar e dar a vida por alguém. Mas o amor, eu amar o Maxwell, é eu fazer ações que vai atingir ele para que
tenha resultados benéficos para ele. Isso é um amor. Isso é amor. Não quer dizer que eu vou estar todo dia na casa do Maxwell. Vou ter um relacionamento com ele de amizade, de amigo, confidente. Não. Pode acontecer isso. Pode. Existem amizades que vão, né, se aflorando e tudo. Mas eu amar o Maxwell não quer dizer intimidade. Não quer dizer isso. Não quer dizer que eu vá ter que andar na casa dele, ele vai andar na minha. Isso não é amor, gente. Amor é eu ter atitudes para a vida dele, ter atitudes para a vida do Misael, que vão gerar coisas positivas de Deus para a vida dele. Isso é amor. Não é? O Misael, meu amigo e tal. Não. Aí tem gente que acha que tem que amar os irmãos tudinho, aí tem que ter um relacionamento tudinho com os irmãos, e uma intimidade e confidencialidade, aí pouco mais está chateado com os outros, pouco mais está virando muita coisa e tal e tal. Não é isso, amor. Amor é você sempre ter... Não ande muito na casa do seu vizinho, para que ele não se chateie. Não pague o mal com o bem. Ou não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Isso é amor. Né? Amor são ações que eu vou fazer em relação a vocês, para que vocês vivam bem, vivam com resultados positivos. Já se eu fizer ações para que você se dê mal, eu não vou estar amando você. Amém? Agora não quer dizer que eu vou ser amigo, que eu vou ser o companheiro, que eu vou dar o ombro para vocês chorarem. Isso não define amor. Né? Não estou dizendo que você não vai ter ombro para chorar. Todos nós precisamos, amém? Todos nós precisamos de um ombro amigo. E essas amizades vão se aflorando através da fraternidade, né? Da fraternidade, a comunhão. Aí vai se conectando as amizades que vão ser para a vida toda. Tem amigos que são mais chegados que irmão. A palavra diz. Amém? Mas o amor, eu amo todos vocês. Qualquer pessoa que entrar ali eu vou amar. Porque a minha ação para aquela pessoa vai ser que ela tenha algo bom para a vida dela. Amém, irmãos? Então Pedro fala, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez mais confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira que lhes será amplamente suprida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, no versículo 12, por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Olha aí Pedro falando. Eu vou sempre estar lembrando. Eu vou sempre estar lembrando. Pode até ser chato, né? Rapaz, os irmãos puxam demais nossas orelhas, fala sempre a mesma coisa, e a mesma coisa, a mesma coisa. Mas é porque a gente sabe que a nossa mente, ela se esquece muito fácil das coisas. Nós precisamos estar nos lembrando. Nos lembrando. É por isso que toda quinta-feira eu estou aqui, para ficar se lembrando das coisas, se lembrando da palavra, se lembrando e tudo. A pior crise que eu tive há 3 anos atrás é que a palavra parece que na minha mente eu precisei começar a ler a Bíblia de novo para poder tirar muita heresia que tinha entrado na minha cabeça, né? A mente fraca, e aí cheio de coisa, rapaz, quer saber? Mas aí eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso tirar essas coisas e tal, e aí fui lendo a Bíblia de novo, e nunca mais parei. Eu peço sempre força a Deus, para não desanimar na leitura da palavra e na prática de estudar. Por isso que quinta-feira eu estou aqui, sendo orientado, lembrando da palavra, lembrando de tudo isso. Por quê? Porque se nós nos esquecermos,
nós vamos enfrentar coisas terríveis. Também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Certo de que eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas a minha parte me esforcei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Olha como é importante você estar deixando um legado. Você está registrando, você está gravando, você está enfatizando para a sua família, para os seus filhos, para a igreja, se você tem a oportunidade de trazer uma palavra. Mas o que é que eu vou falar se os irmãos já ouvem tanta coisa? O que é que eu vou pregar se o fulano de tal já sabe tanta coisa? Querido, não. Se esforce ao máximo para falar aquilo que Deus está colocando no seu coração. Ah, mas fulano de tal já sabe. Fale. Ele pode ter se esquecido. Ele não pode estar lembrando. E vai reforçar mais. Amém? Glória a Deus. Então essa é a mensagem. Em nome de Jesus. O amor. Depois da fraternidade, o amor. Que é o que João 15 diz, né? O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu o amei. Amém? Amar os outros como Cristo amou. Como Ele se entregou por nós. Então essas são as qualidades, né? Repetindo aqui, vamos falar, gente? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.